Senhor, meus queridos. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te fortaleça, Deus te guarde. Muito obrigado por estar assistindo esse culto online. É um prazer muito grande receber você e podermos aí estar meditando na palavra do Senhor. Sem mais delongas, vamos orar para que Deus esteja falando conosco. Pai querido, Pai Santo, venha direcionar as nossas vidas nesse momento. Pedimos a sua graça, pedimos o teu conhecimento, pedimos a sua direção. Pai, que de maneira alguma a carne e o sangue venha querer falar, porque nós carecemos, Senhor meu Deus, da direção do teu Espírito Santo, para a glória do teu nome, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Fala conosco, porque precisamos, necessitamos ouvir a tua voz, para que o Senhor seja louvado e glorificado na beleza da tua santidade, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado a Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus, capítulo de número 11, no versículo de número 5, diz assim. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Pela fé, Enoque foi transladado, para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então aqui nós observamos, meus amados e queridos irmãos, olha só que coisa interessante. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado. Então veja bem que Deus ele transladou, né? Quem? Enoque. Né? Mas por que Deus transladou Enoque? Foi de qualquer forma, qualquer maneira, né? Por que o Senhor transladou? Aí o versículo ele continua. Porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Então veja bem, aqui é bem interessante, né, que nós podemos até usar este trecho da palavra do Senhor como o arrebatamento da igreja, não é? Muitos teólogos utilizam este trecho também da palavra do Senhor para estar explicando sobre o arrebatamento da igreja. Então, a palavra utilizada para arrebatamento é a palavra harpazo, né? Que significa o quê? Tirar com força. Significa o quê? Arrebatar. Então, veja bem que Enoque ele teve que agradar a Deus para que Deus o quê? E Deus ele arrebatou. Deus ele transladou Enoque para o céu. Será que nós estamos agradando a Deus para sermos arrebatados? Será que nós estamos atentos aos últimos acontecimentos que a igreja já está prestes a ser arrancada da face da terra, a ser transladada, a ser arrebatada da face da terra? Então, nós temos que agradar a Deus, porque Enoque, ele foi uma pessoa que agradou completamente ao Senhor. Então, meus amados, veja bem que o secularismo, observamos que as coisas que estão acontecendo, não é? O caos financeiro que vai vir por aí, os problemas, as lutas, a polarização política, tudo que está acontecendo já estava o que? Predito na palavra do Senhor que iria acontecer e que nós deveríamos o que? Ficar atentos para que ninguém nos enganasse. Então todos nós estamos sujeitos, né? Se nós ficarmos presos às coisas dessa vida, desse mundo, se nós ficarmos alheios ao mundo espiritual, nós somos pessoas que vamos e podemos ser enganados com os últimos acontecimentos. Mas que nós venhamos a entender que Deus ele não quer isso de mim e de você. Deus quer que nós venhamos a ficar o quê? Atentos. Por quê? Porque a igreja está prestes a ser arrebatada. E foi isso que aconteceu com Enoque. Porque observe bem que Enoque não estava esperando, né? Não estava esperando. Mas ele foi uma pessoa, segundo a palavra de Deus, que o quê? Que agradou ao Senhor. Uma pessoa que fez tudo aquilo que Deus queria, fez tudo que Deus assim, tudo aquilo que Deus se agradou, né, da vida de Enoque, Enoque fez.
E isso possibilitou, isso fez com que ele fosse arrebatado pelo Senhor, né? E diz aqui no versículo, né, bem no finalzinho, diz aqui: alcançou testemunho de que agradara a Deus. Então nós devemos ter testemunho de que nós agradamos a Deus, né? Testemunho de que uma pessoa que vive uma vida íntegra, uma vida ímpar diante de Deus, testemunho de que nós estamos fazendo toda a vontade de Deus, nos dedicando à obra de Deus, fazendo aquilo que o Senhor requer da minha e da sua vida. E com certeza nós, no momento do arrebatamento, nós iremos com o Senhor. E agora no versículo de número 6, a palavra do Senhor diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Então nós vemos que aqui é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Então, para nós chegarmos diante de Deus, temos que crer que ele existe, não é? Não é pensar que Deus não existe, não é somente o fato de existir. Muitas vezes nós cremos que Deus existe, mas também é saber que Deus, ele vai fazer tudo ao nosso favor. Significa que nós devemos crer que Deus, ele está conosco, não é? Deus está conosco. Deus, ele não está alheio aos nossos problemas, às nossas dificuldades no mundo secular, que nós devemos viver para o Senhor, que nós devemos sempre tomar a nossa cruz. Ele está aí para nos ajudar também a levar a nossa cruz, os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas dificuldades. Então nós devemos crer que Deus, ele é bondoso também para conosco, não é? Que Deus, ele está a todo momento querendo nos dar força, nos dar direção da sua parte. Então observe bem que o versículo número 6, nós devemos crer que Deus, ele existe, que ele está presente em nossa vida a todo momento e a todo instante. E aqui, completando o versículo, diz assim: e que é galardoador dos que o buscam. Deus é galardoador daqueles que buscam, daqueles que têm comprometimento com ele. Para aqueles que, na verdade, colocam e depositam a sua vida, né, nas mãos do Senhor. Então nós devemos crer. Observe bem que o contexto do livro de Hebreus é muito interessante, né? Livro de Hebreus, que muitos dizem, né, tem alguns teólogos que dizem que foi escrito pelo apóstolo Paulo. Outros refutam que este livro foi escrito pelo apóstolo Paulo. Então atribui os escritos, né, do livro de Hebreus a Timóteo, Priscila. Outros falam de Silas, outros falam de Apolo. Então, não existe aí uma definição quem escreveu o livro de Hebreus, que na verdade não é tido como um livro ou uma carta, mas é tido o quê? É tido como um belíssimo de um sermão de exortação, de ensinamento, né? E nós vemos que o livro de Hebreus, ele é maravilhoso para nós, né? Ele sempre exalta o senhorio de Cristo em todos os âmbitos, né? Porque veja bem que o contexto desse livro nos fala, né, ou dessa carta, ou desse sermão que é maravilhoso, nos fala sobre o quê? Nos fala que a velha aliança já passou. Porque havia o quê? Havia cristãos judeus que estavam deixando o cristianismo por causa da perseguição. Aí nós observamos que havia uma perseguição acirrada com relação aos cristãos, né? Por um lado, nós observamos que os romanos estavam perseguindo os cristãos porque não havia outro rei a não ser o imperador. E dentro disso daí, como Jesus era colocado como Senhor, como Rei, né, segundo a palavra de Deus, eles não tinham uma compreensão. Então para eles isso era uma ameaça, porque quem era rei era só o imperador romano. Por outro lado, nós vemos também que os judeus ortodoxos, eles procuravam perseguir os cristãos porque eles não admitiam que houvesse intervenção na lei de Moisés. E quando se pregava de Jesus Cristo, quando se pregava aquilo que Jesus Cristo veio ensinar com respeito aos evangelhos, isso era inadmissível para aqueles judeus. Então por isso os cristãos muitas vezes eram colocados ali no Coliseu de Roma. Muitas vezes nós observamos que os próprios judeus, né, eles entravam nas casas e saqueavam as casas, muitas vezes matavam os cristãos. Então veja bem que a perseguição era muito acirrada. É muito fácil de nós podermos entender quando nós analisamos ali o livro de Atos dos Apóstolos. Então por um lado
nós vemos que os romanos queriam destruir os judeus convertidos, e por outro lado os patrícios dos judeus queriam também destruí-los, né, a todo momento, porque eles não concordavam com a doutrina de Jesus Cristo, mas para eles era uma doutrina completamente perniciosa, destruidora. Então eles queriam o quê? Eles queriam eliminar todos aqueles que tinham o codinome Jesus Cristo, todos aqueles que levavam sobre si o nome de Jesus Cristo. Então para eles Jesus Cristo é uma ameaça, né? Era uma ameaça Jesus Cristo, tanto para os judeus, né? Os judeus ortodoxos, como também para os romanos, né? Então quando um judeu se convertia, uma pessoa se convertia, para eles aquela pessoa era totalmente perniciosa, era uma pessoa que na verdade não valia nada, para eles era uma pessoa que era uma ameaça à sua doutrina, né? A doutrina do Velho Testamento. Então observe bem que coisa terrível, né? E Jesus ele não veio destruir a lei, mas Jesus ele veio cumprir a lei. Então será que eu e você, decorrente das coisas que estão acontecendo nesse mundo, será que nós vamos abandonar as coisas do Senhor? Será que nós vamos desanimar com as coisas do Senhor? Será que nós vamos abandonar as coisas do Senhor? É uma pergunta que o Senhor faz para mim e para você. Porque, como já foi falado no capítulo de número 11, no versículo de número 6, diz aqui: ora, sem fé é impossível agradar. Será que nós estamos abandonando a fé? Será que nós estamos deixando a fé de lado? Muitas vezes pensando que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou, que Deus ele não está olhando para os nossos problemas, que Deus não vai nos ajudar. Então nós não podemos abandonar a fé, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então muitas vezes a frieza, muitas vezes os problemas, muitas vezes as perseguições, as lutas e as dificuldades, nós pensamos assim: poxa, Deus me abandonou, Deus ele não está mais comigo, Deus ele não está olhando para o meu problema. E não é assim, não é assim. Deus está a todo momento, todas as coisas estão no controle do Senhor, todas as coisas estão no controle do Senhor. E diz aqui, olha só: porque aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, é um incentivo. O escritor de Hebreus está falando: busque a Deus nos problemas, nas lutas, nas situações. Busque a Deus, coloque sua vida no altar de Deus. Você está entendendo? Porque Deus é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que se colocam, sabe? Se colocam para o seu coração nas coisas do Senhor, coloca o seu coração na oração, no jejum, na leitura da palavra de Deus, no estudo da palavra de Deus. Deus ele é poderoso para fazer essas coisas na minha e na sua vida. É isso que o escritor de Hebreus está falando para nós, que nós venhamos a nos colocar, que nós venhamos a entender o que está acontecendo. Deus é conosco, meus amados. Deus é conosco, não são os governos, não são as coisas dessa vida, não são as autoridades, não são os últimos acontecimentos, sabe, que vão mudar, que podem mudar a nossa fé em Jesus. Nós devemos ficar firmes na presença do Senhor, porque Deus tem o melhor para mim e para você. Então, nesse instante, vamos orar para que Deus esteja nos fortalecendo. Pai querido, Pai santo, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, por essa palavra maravilhosa, que nós não venhamos a desanimar, que nós não venhamos a deixar as Tuas coisas. Assim como foi com Enoque, Senhor. Assim também como foi com todos os personagens bíblicos aqui da Galeria da Fé de Hebreus, capítulo de número 11. Que nós possamos, Senhor meu Pai, ter a nossa fé fixada no Senhor para alcançar bom testemunho, para vivermos nessa terra má e terra vil. E que nós, Senhor meu Pai, venhamos a esperar o arrebatamento, assim como Enoque foi arrebatado, foi transladado, Senhor meu Pai, e foi para junto de Ti. Que a Tua igreja venha a esperar este arrebatamento, porque sabemos que as coisas não vão melhorar, as coisas, a tendência é sempre piorar, é sempre, Senhor meu Pai, pelo cumprimento da Tua palavra em Mateus 24 e também, Senhor meu Deus, ali em Marcos 13, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos a entender o Seu trabalhar, que nós nesses últimos dias não estejamos fixados nas coisas dessa vida, desse mundo. Nos ajuda, Pai, em nome do Senhor Jesus, alcança meu irmão e minha irmã, para que o Teu nome seja louvado e glorificado, em nome do Senhor Jesus. Te louvo e te agradeço, ó Pai,
Amém. Então que Deus abençoe você e fique com Deus no nome de Jesus. Fique com Deus. Cremos que, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, está escrito: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Bíblia, tradução linguagem de hoje. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica.